Olá, seja muito bem-vindo ao Painel de Controle, este projeto muito legal da Automatic em parceria com a Siemens, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito importante para todas as indústrias, que é a cibersegurança. A mensagem principal aqui é: cibersegurança industrial não é apenas proteger dados, é proteger a operação. E comigo aqui, mais uma vez, como você já viu nos capítulos anteriores, além do meu querido Ricardo, que está aqui do meu lado para a gente falar sobre esse assunto e tantos outros que a gente vai tratar aqui, nós temos novamente o Márcio e o Robson, o Robinho, o famoso. Então a gente, quer dizer, não é o famoso. É meio famoso por coisas melhores. Exatamente. Ainda bem. Bom, esse assunto é muito interessante, é muito legal, né? Hoje ela faz parte da estratégia de qualquer indústria. Então, a gente falou muito sobre convergência, IT, OT, a gente falou sobre o futuro da indústria, a digitalização. Porém, sem segurança, sem cibersegurança, nada disso faz sentido, certo, Ricardo? Exatamente, né, André? Que a gente precisa entender um pouco, né? A gente falou bastante aqui sobre convergência, sobre as diferenças dos departamentos e como eles estão se juntando, né? Mas no ambiente corporativo, a gente falando ali de IT, a gente tem mais flexibilidade para trabalhar com atualizações, com alterações de sistema. Dá para fazer isso de uma forma planejada, com curto espaço de tempo, né? Você consegue fazer isso, por exemplo, preciso atualizar um servidor, dá para fazer no final de semana, numa noite, num determinado ponto. Agora, já no ambiente industrial, a gente tem essa dificuldade de essa questão, porque a gente precisa da disponibilidade da planta. A gente não tem essa flexibilidade como o IT tem para fazer atualizações, para fazer melhorias, né? A gente tem a segurança operacional que está envolvida também, a segurança do processo, a segurança das pessoas que estão ali envolvidas no processo produtivo, né? Então, praticamente tudo que está na indústria, no ambiente operacional, ele tem criticidade. Né? São sistemas críticos que não podem parar, né? Sim. Então, a cyber ela vem para proteger esse ambiente como um todo. Aqui a gente está falando do ambiente OT, mas a gente fatalmente vai chegar na cyber envolvida com a convergência também com a IT. Mas acho que esse é o grande ponto a ser entendido como entrada, né, da nossa conversa. Sim, certo. Bom, tem aqui também comigo o Márcio Santos, né? Já explicou até que é homônimo, né, do jogador, mas não perdeu o pênalti. Ele não perdeu o pênalti. A gente tá gravando em época de Copa do Mundo. A exibição eu acho que vai ser mais ou menos nessa época. Talvez a exibição a gente já sabe se o Brasil passou ou não da primeira fase. Se eu pudesse apostar. Bom, Márcio, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela presença aqui. Conta como que a cibersegurança se conecta com a infraestrutura industrial. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Vocês já viram, né? Quem não viu, assistam, né? O primeiro capítulo sobre convergência que nós fizemos, baita de episódios, né? Espera aí que a gente tenha realmente bastante audiência. Mas a questão da cyber no contexto industrial no passado, cibersegurança era um assunto completamente alheio, quase desnecessário do ambiente industrial, principalmente porque a gente trabalhava num conceito que a gente chama de air gap. Qual que é o conceito do air gap? Os sistemas não estão conectados. Se não estão conectados, você não tem nada para proteger, porque nada de ameaça de fora entra no sistema industrial e nada do sistema industrial sai para fora, né? Entenda-se aí ambientes de IT, nuvem ou o que seja. O grande ponto isso já era uma falácia no passado. Ok? Porque você não precisa ter um sistema conectado para você ter que se preocupar com sistemas de cibersegurança. Cibersegurança envolve proteção, né? Proteção contra ameaças cibernéticas. Então, a ameaça não existe só por uma conectividade em si. A ameaça ela pode existir por diversos pontos, inclusive ameaças que são físicas, ameaças que você tenha local, você tem até ameaças internas num processo. Independente de estar conectado ou não, você deveria estar se protegendo. Mas quando a gente começa a falar de transformação digital, indústria 4.0, que a gente coloca conectividade e convergência como um pilar e uma tecnologia habilitadora fundamental, o número de conectividade ou o alcance da conectividade que você tem nesses ambientes industriais torna a questão de cibersegurança não mais um item opcional, será que devemos aplicar ou ter? Ele entra como um item mandatório.
inclusive fazendo parte da agenda de desenvolvimento de qualquer projeto, seja um projeto novo ou uma modernização. Sem dúvida. Muito legal. Bom, Robinho, mais uma vez seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Agora nesse episódio ele tá até com uniforme. Tô aqui, ó. Vestiu a camisa da firma. Camisa da firma. É isso aí. Ô Robson, se apresenta também, se quiser um pouquinho, porém a galera já te conhece aqui e traz uma visão, uma primeira visão sobre os riscos mais comuns encontrados em campo. Uhum. Assim... Bom, prazer de novo estar aqui. André, Ricardo, Marcião, meu amigo. Estar com vocês é muito bom falar de temas que se conectam com a realidade da indústria, do nosso mercado. Estão no hype, e cyber está no hype há um certo tempo, e não à toa, né? Acho que complementando um pouquinho do que os meus amigos trouxeram aqui, André e audiência, cibersegurança não é mais um tema técnico, né? Só técnico. Cibersegurança é uma agenda para garantia de produtividade, para garantia de eficiência, para garantia de receita das empresas, né? Um outro aspecto é que cibersegurança agora se torna ainda mais amplo, né? Então a gente tem um modelo aqui, né? Tem um celular e agora você habilita 2 proteções e tal para ninguém acessar aqui as suas informações e tudo mais. E na indústria, muitas das vezes, a gente relativiza, né? Fala, não precisa. Cara, isso tá muito distante. Não, já chegou. A gente até comentou no episódio anterior que o problema não é quando, se um ataque vai acontecer um ataque. Né? Quando? Você pode... Quando? Exatamente, quando que ele acontece. É. E quando ele acontecer, você está preparado ou não? Né? Você protegeu sua indústria... Você utilizou uma consultoria especializada, você está com equipamentos ali que vão proteger o seu processo. E o que a gente encontra no dia a dia, né, no mundo de negócios mesmo, é que por mais que esteja em uma agenda do C-Level executivo, muitas vezes a operação ela é ainda deixada de lado, né? Ela ainda tem aspectos ali, por exemplo, né, de um software que não está atualizado, que está cheio de vulnerabilidades, né? Uma máquina que está conectada e está com um roteador ali de mercado, sem senha, sem criptografia, sem nada. Um acesso remoto que está sendo feito por um fornecedor, isso é um ponto muito importante para a gente abordar aqui também. Uhum. Como que a cadeia de fornecedores de uma indústria influencia positivamente ou negativamente o nível de cibersegurança da sua planta. Então, né, será que seu fornecedor está utilizando uma ferramenta criptografada, segura para fazer um acesso remoto a um dispositivo de campo? Então, esses são só alguns dos aspectos, André, que a gente encontra, além dessa desconexão, às vezes, né, do chão de fábrica para o tema cibersegurança, ou de que entender que cibersegurança é um negócio que está ali no IT, cara, né? Um firewall, instala um firewall. Aprendi. Antivírus de banco. Instala um antivírus. Aprendi também com o meu amigo Márcio aqui, né? Um firewall mal configurado é mais um ponto de ataque, certo? Às vezes é melhor você não ter um firewall do que ter um firewall mal configurado. Porque quando você não tem o firewall, você fala, não tenho proteção nenhuma. Quando você tem fisicamente o firewall, mas ele está mal configurado, você acredita que está protegido e não está. E aí você fala, agora eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Então, assim, é um pouco disso que a gente encontra. A gente ainda encontra um pouco de despreparo, um pouco de falta de transparência, e aí as ferramentas são inúmeras, né? A gente pode falar aqui de visibilidade. Fala muito de diagnóstico, né, Ricardo, no último podcast, diagnóstico. O que está acontecendo na minha planta? Então, preciso saber o que está acontecendo ali para tomar uma decisão, vou investir em conectividade, coleta de dados. Cibersegurança é a mesma coisa. Qual que é o nível de maturidade que eu tô? Eu tô conseguindo aqui colocar segurança em 2 etapas já? Eu tô avançando pequenos passos para o máximo, o supra-sumo de cibersegurança do processo produtivo? Então, as dificuldades estão ali. Às vezes conhecimento, às vezes desleixo, se eu posso usar essa palavra. Sim. E às vezes simplesmente desconexão com o tema.
Legal, muito, muito interessante. Eu vejo mais ou menos aquela velha frase, seguro morreu de velho, né? A gente tem muito. Mas, ô Ricardo, eu queria saber uma pergunta bem, bem simples para você. A indústria está realmente protegida? Não, ainda não. Né? Existe uma pseudo-segurança. Né? Eu estou falando do meu ponto de vista dentro do mundo que a gente vive, que a gente vê no dia a dia. Né? Então, quando você fala, a indústria está protegida? Não. Alguns clientes, algumas indústrias estão, mas na grande maioria, se a gente pegar isso tudo, jogar dentro de um balaio e falar a indústria no geral está protegida, não está protegida. Por quê? É justamente esse ponto que a gente às vezes pode ter a ilusão que você tem... que a cibersegurança ela é uma falha, ela é um ponto de acesso, mas não é um conjunto de situações que acontecem. Por exemplo, o Robinho muito bem pontuou essa questão do acesso remoto. Cara, quantos colegas aí da área de automação a gente conhece que o cara vai para campo, vai lá, espeta o computador dele lá, conecta o computador dele na rede da máquina para fazer uma modificação, para fazer uma melhoria, e aí ele precisa de um suporte de alguém que não tá ali na área, e ele abre uma ferramenta de acesso remoto. Não vamos colocar nomes, mas a gente sabe quais são, o pessoal que tá da nossa área sabe do que a gente tá falando, e outro vai lá e acessa a máquina, aquela rede que pode ou não estar numa rede plana conectada com o IT da planta, né? E faz as modificações. E a gente não sabe o que está trafegando ali por dentro. A gente não conhece... aquela criptografia não está homologada para aquilo, né? Então, eu acho que também a questão da cibersegurança também passa a ser uma necessidade cultural, né? De a indústria ela ter essa visão de ela criar sistemáticas de acesso, né? Por exemplo, a gente comentou aqui no episódio, nos episódios de convergência sobre a solução do Cinema Remote Connect, você criar níveis de acesso para usuários. Olha, eu tenho aqui meu servidor Cinema RC e você é o fornecedor, você implantou uma máquina, implantou um sistema, vou te liberar um acesso para isso, né? Dentro de uma política já de governança estabelecida, alinhada com os padrões de IT e OT. Sim. Certo, Márcio? Concorda? Sim. Plenamente. É isso que a gente... Em cima disso, Márcio, por que a indústria passou a ser um alvo tão relevante assim? Eu acho que imagino a resposta, mas eu queria tecnicamente, pessoalmente, o que você vê? Eu vejo que a indústria, em geral, eu vou dizer o que a gente tem que começar a considerar como indústria também, né? Mas a indústria, como geral, virou um alvo de alto valor agregado. O que significa isso? Bom, primeiro, vamos combinar. A gente está falando muito de indústria aqui, naquele conceito, uma fábrica, uma indústria química, um fabricante de autopeça. Isso é indústria, sem dúvida, né? Mas lembra também que a indústria de fornecimento de energia, água e mobilidade é indústria também. Ou o que a gente chama de OT, Operation Technology, né? Então perceba que a depender da indústria, ela fornece bens e serviços vitais à continuidade do dia a dia da sociedade. Você consegue se imaginar ficar 2 dias sem água? Não. Uma semana sem energia elétrica? Talvez meio dia sem um sistema de transporte, por aí vai. Então a indústria, no geral, ela tem um alto valor agregado para ataques cibernéticos. E aí a gente tem que tomar cuidado para não misturar ataque com incidente, com vulnerabilidades. Isso é o grande balaio, mas vamos dizer o seguinte, em termos de cibersegurança, a indústria é um alvo de alto valor agregado. Ao mesmo tempo, essas indústrias de qualquer natureza, segmento vertical, elas estão altamente conectadas, extremamente conectadas. E hoje eu não consigo mais imaginar algumas indústrias funcionando sem algum tipo de conectividade ou dependência de integração com sistemas de IT ou mesmo até sistemas externos ao ambiente de fábrica. Talvez há 10, 20, 30, 40 anos atrás você podia imaginar aquela empresa, ferramentaria, aquela indústria mais pesada, caldeiraria. Desliga a IT, ela continua funcionando, o pessoal vai trabalhar no chão de fábrica, mas essa indústria, ela não existe mais nesse modelo, nessa imagem arcaica de ser uma coisa isolada, que funciona sozinha, sem depender de outros sistemas. E muito bem. E ao mesmo tempo que a gente vê isso tudo acontecendo, a gente vê questões geopolíticas, globais mesmo, onde estados-nações entram em conflito um com o outro. E se eventualmente um sistema de defesa antigamente, e a indústria de defesa também é uma indústria, se então sistemas de defesa anteriormente eram totalmente baseado em baionetas, acho que baioneta é demais, né? Mas nem tanto. Uma guerra convencional armada, hoje você tem sistemas de defesa e ataque da própria indústria armamentista altamente conectados. Então você pode ter Estados-nações atacando uns aos outros numa guerra armamentista ou por tensões geopolíticas. Você pode ter Estados-nações, de repente, querendo minimizar ou dizimar
uma infraestrutura crítica de um país sem lançar um míssil, e você pode ter simplesmente grupos geopolíticos ou grupos hackers, seja hacker ativista ou grupos criminosos. Porque, um parente da conversa, aquele hackerzinho escondido no quarto escuro de 12 anos, esse menino não existe mais, tá? Isso é falácia, é coisa de Hollywood. Hoje, quando a gente fala de atacante cibernético, a gente tá falando de estruturas muito bem montadas, é um crime organizado altamente rentável. Exatamente. E por que é rentável? Por uma questão. Eu posso pensar em realmente as atividades hackers, atividades de criminosos, pensando em explodir as coisas, criar caos, né? Eventualmente, isso ainda existe, tá? Ainda pode existir esse lado realmente do caos, anárquico. Mas cibersegurança e ataque romântico, né? É muito romântico, é romântico. Muito romântico. Meu Deus, o pessoal acha que tá explodindo as coisas românticas, mas talvez é uma visão romântica. É uma visão romântica. Uma visão romântica. É muito coisa de Hollywood. O cara quer parar o semáforo. Duro de Matar 4.0, né? Exatamente. Eu lembrei desse filme mesmo. A grande cibernético, explodir a Casa Branca não tinha explodido, era só um filme. Mas a grande verdade é que hoje, quando eu penso num ataque cibernético, e um dos que mais me preocupa, por exemplo, é um sequestro de planta. Então, de repente, o Ricardo tem uma planta que fabrica um produto essencial, ou um produto de alto valor, ou o Ricardo é o CEO de uma empresa de fornecimento de energia. Por que eu vou explodir as empresas do Ricardo? Que bobagem! Eu vou sequestrar a planta dele. Tecnologia militar. Ou segredos militares. Eu vou sequestrar a planta dele. Eu vou atacar a planta dele remotamente, criptografar os dados, desligar os sistemas e mandar uma mensagem. Bom dia, senhor Ricardo. O senhor quer a sua planta de volta? 2 bitcoins, por favor. Ele fala, não vou pagar, agora são 3. E cada vez que ele não entra nesse jogo de sequestro, que é uma pressão psicológica, ok? Vamos colocar dessa forma, o preço só aumenta. E aí a gente já fala depois de contramedidas, mas provavelmente o Ricardo vai se lembrar, cara, qual foi a última vez que eu fiz o backup dos sistemas mesmo? Backup? Que backup? Não tem backup. Pô, eu vou ter que pagar. Aí ele paga o sequestro. E aí eu falo pro Ricardo o seguinte, obrigado por ter pagado o sequestro, tá aqui sua planta. Cara, olhei aqui que você tem dados sigilosos na sua planta. Inclusive dados de clientes. Agora eu quero mais 10 bitcoins para eu não divulgar, ok? Não vou pagar. Olha, aí eu solto um pedacinho do dado sigiloso. Ele já tá me pagando 12 bitcoins, 20 bitcoins. E aí o terceiro nível de distorção que eu posso fazer com o Ricardo. Eu falo, Ricardo, quer saber de uma coisa? Eu vi que você tá listado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, cara. Acho que eu vou soltar aqui que você foi atacado, tá? E se você não me pagar agora mais 100 bitcoins, Então, veja o nível de distorção que eu posso fazer com o Ricardo. E eu não saí de casa. Eu tô lá, né, talvez num país aí que tá me protegendo. Mas perceba que é um alvo altamente rentável. É uma atividade altamente rentável. Onde talvez, lógico, quando a gente fala de instituições militares, defesa, bancos, instituições financeiras, a gente está falando de sistemas muito bem protegidos. Sim. Mas não é, infelizmente, a realidade da indústria. A indústria, ela carece de proteção e, nesse sentido, é um alvo fácil. Com certeza. Esse parece um tema, né? Esse exemplo que você deu parece uma situação apocalíptica, mas eu já vi que indústria passar por isso aqui no Brasil. Tem acontecido. Esse sequestro de planta, eu vi acontecer. Uma indústria não chega a ser um cliente recorrente nosso, mas a gente já prestou alguns projetos. Aconteceu esse sequestro de planta, simplesmente parou todo o sistema do ERP dele e ele não faturava. Ele não podia receber matéria-prima, ele não podia vender. O seu ERP parou, travou. Foi criptografado inteirinho, exatamente dessa forma. Nossa. E pagou em Bitcoin? Teve que pagar? Não, aí eu não sei o detalhe, como é que foi o detalhe jurídico. A gente fica brincando, né, com esses valores. A gente não fica citando nomes de empresas, ainda mais nesse contexto, porque talvez é antiético. Mas todos os casos, ainda mais empresas, agora falando sério, empresas que estão listadas na Bolsa Americana, elas são obrigadas a publicar que elas sofreram um ataque, ok? Então, se você pegar empresas que estão nessa condição, quando a gente fala de cifras, um sequestro de ransomware, que é esse ataque de sequestro de planta, né, são cifras na ordem de 10 milhões de dólares. Para começar a conversar. Para começar a conversar, para sentar na mesa. Então, assim, não é uma coisa... Não é o menino de 12 anos no quarto escuro. É realmente uma atividade altamente lucrativa. Não sei se eles pagam imposto de renda, mas realmente é uma atividade altamente lucrativa. Com certeza. E você, Robinho, você tem essa falsa... Você vê essa falsa sensação de segurança, porque pelo que eu vejo, a gente escuta muito falar de cyberataques, essas coisas. Eu já tinha ouvido falar também dessa questão, que uma empresa que sofre um cyberataque na Bolsa de Valores, isso pode ser o fim dela, né? Eu até lembrei de um exemplo, uma vez o Cristiano Ronaldo pegou a Coca-Cola e tirou da frente da entrevista dele. Cara, as ações da Coca-Cola despencaram em segundos. Entendeu? Aí, beleza, voltou, tudo bem. Mas imagine um cyberataque. Imagine a Apple
recebe um cyberataque agora, a própria Microsoft, alguma coisa assim. No mercado, você sente essa falsa sensação de segurança? Com certeza, André. Assim, e eu acho que complementar ainda isso que o Márcio trouxe aqui, aquela nossa conversa do preço do valor do último podcast, né? Identificar o valor correto ali para cobrar um preço mais alto, certo? Não havia perigosa, mas identificaram. Né? Exatamente. Aí a extorsão vai sem fim. E acho que tem um outro ponto ainda. O nosso mercado ele está se movimentando, né? E aí, diversos setores, né? Seguradoras, por exemplo, elas estão exigindo que os nossos clientes tenham uma política de cibersegurança implementada, né, para o OT ali, para a camada de máquina e operação. E por quê, né? Assim, porque se o cara tem um seguro ali contra queda de operação, e tem seguro para tudo hoje em dia, né? Convenhamos, né? Essa seguradora também precisa se proteger. Sim. E existem hoje profissionais muito bem gabaritados, diga-se de passagem, muito bem pagos, para fazer um assessment nessas empresas, para saber se elas estão compliant ou não com normas, sejam básicas, intermediárias ou avançadas de cibersegurança. Né? E aí, André, essa sensação de segurança, mas aqui eu não preciso, pode até conversar um pouco com esse tema meio hollywoodiano que a gente está falando, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer comigo. E você não precisa de muito para sofrer um ataque, certo, Ricardo? Você precisa de poucos componentes. Como dizem, né? Um avião não cai por um motivo só, né? Vai adicionando vários motivos ali, e aí dá a tragédia. Um componente muito interessante que dá até para fazer paralelo das nossas vidas, né? O seu telefone, em algum momento, não vai servir mais para acompanhar as novidades e inovações tecnológicas, aplicativos e tudo mais. E o que você faz? Você troca. Você simplesmente troca. Quando a gente vai para a indústria, o que a gente enxerga? Um parque instalado extremamente obsoleto. Obsolescência muito alta. E os nossos clientes, às vezes, não enxergam isso como um ponto ali de vulnerabilidade extremamente crítico. Né? Você tem um dispositivo que, né, e conectividade não é algo novo, já é de muito tempo, né? E mas meu equipamento aqui tem 20 anos e tem conectividade, eu consigo conectar ele na internet, está tudo certo. Mas e todos os patches de segurança para gerenciamento, proteção daquele dispositivo que não estão mais sendo implementados? É a mesma realidade do seu celular, do seu computador, que você não atualiza. Tudo que aconteceu de evolução desses últimos 20 anos, né? Exato, evolução tecnológica. Né? Seu equipamento servir para multi-coisas, né? Então, assim, tem uma falsa sensação de segurança e tem diversos pontos ali, né? Acesso remoto não controlado, obsolescência, falta de visibilidade do seu parque instalado, né? Levantamento da base instalada para você tomar uma decisão de modernização. E às vezes a modernização pode ir num caminho que o empresariado simplesmente está pensando, mais um vendedor querendo que eu compre produto, né? E não necessariamente é isso, né? Às vezes você precisa desembolsar para conseguir um nível de segurança mais elevado, né? Tá protegendo. Qual que é a pergunta de $1 milhão que a gente sempre recebe, né, Robinho? Quando a gente vai falar com o empresariado, é uma pergunta válida, mas mostra como a gente precisa trabalhar a cultura, né? O mindset e principalmente a forma como a gente vê cibersegurança no ambiente industrial. É muito comum dizer o seguinte, olha, quando eu invisto num maquinário, numa modernização, eu estou produzindo mais, melhor, com mais qualidade. Tá bom, eu vou investir em cibersegurança. Quanto é que eu vou produzir a mais? Então, é uma pergunta que, mesmo nos dias de hoje, ela ainda é comum, André. E a resposta parece assim, você não vai produzir a mais. A cibersegurança vai garantir que você produza. Que você produz, exatamente. Que não pare, né? Que não pare. A questão assim, qual é o valor da sua operação? Exatamente. Qual é o valor da sua operação? Exatamente. Qual é o valor do segredo industrial que você tem aí? Né? Então, assim, porque às vezes ele para a produção, mas às vezes ele pode simplesmente roubar segredos industriais, que aí são mais valiosos que qualquer coisa. Às vezes segredos, né, que estão lá há anos e anos e anos, né, de desenvolvimento. Então, eu vejo que é muito do que o Robinho já falou, questão de valor e preço, né? O que ele vai produzir é valor. Vamos colocar aqui o valor de um seguro de carro. O valor, você paga o seguro do carro, você fala, nossa, todo ano pagar isso aqui, quanto mais caro o carro, mais caro o seguro. Mas daí assim, você fala, E quando roubam seu carro? E quando roubam? Já aconteceu. Ainda bem que eu tenho seguro. Já aconteceu da minha família ter um carro roubado e não tinha seguro por teimosia dos meus pais. E daí, quando roubou,
ficou com a mão na cabeça, foi embora o carro, acabou, já era. Não tem pra quem chorar. Não adianta, vai fazer o quê? Chama a polícia, abre BO. Cara, é rezar pra alguém achar. Entendeu? Às vezes, dependendo de como achar, é melhor não achar. É melhor não achar, exatamente. Então, assim, a segurança, ela é algo que ela tem... Ela não é tangível, mas ela tem valor, né? É interessante, né, que a gente comenta essa questão, a gente sempre faz a alusão do seguro do carro, Sim, né? sim. Que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Exatamente. Eu já vejo um paralelo um pouco diferente com relação à cyber. A cyber parece que não, você está sendo o tempo todo atacado, cara. A gente implementou a nossa rede nova de IT na Automatic, né, com a sede nova. E eu coloquei um firewall na entrada, fazendo todo o roteamento, distribuição DNS, a liberação das portas, redirecionamento, essa coisa toda. Cara, nas regras ali, você começa a monitorar as regras, você tá vendo que tá vendo uns pacotes, cara, os negócios da onde que tá vindo isso? Sabe? Eu não cheguei num momento ainda de analisar a fundo pra ver o que tá acontecendo. Mas tá vindo coisa que não era pra estar chegando ali. Cara, ninguém conectado na VPN e tem alguém tentando entrar. E o firewall tá ali, tá segurando. Então, assim... Você está o tempo todo sujeito, você está o tempo todo recebendo algum tipo de ataque cibernético, né? Bom, e aí eu quero entender, a cibersegurança industrial é diferente da corporativa, né? Então, tecnicamente, Ricardo, qual é a diferença entre a cibersegurança de um e de outro ambiente? Eu diria que você trabalhar com a cibersegurança corporativa, ela é mais flexível com relação a questão de atualizações, de melhorias, de implementações, de expansão de rede ou de regras, enfim, né? Justamente porque você tem essa facilidade de planejar ali, como eu disse no início, de planejar ali inicialmente uma atualização, uma modificação ou um patch de segurança que você... Pô, peraí, meu dispositivo tá aqui, tô fazendo o gerenciamento de ativo dele e saiu um patch novo para um determinado ataque. Agora, no ambiente industrial, você não tem essa flexibilidade, às vezes, de parar o equipamento. Mas aí qual que é a grande sacada, né? Aí a gente tem a linha, por exemplo, a linha Scalance da Siemens, que a gente utiliza amplamente nos projetos, né? Cara, a gente faz todas as melhorias e configurações com tudo rodando. Mas o hardware está preparado para isso, tendo essa consciência que não dá para parar. Né? Que você não tem você precisa ter essa disponibilidade, né? E ainda está no nosso ambiente de OT, por exemplo, o hardware industrial ele está preparado para a visão de quem está no industrial, na área técnica, vamos dizer assim. Ele é mais simplificado, né? Por exemplo, a galera do TI usa lá o terminal para configurar um switch, para configurar um firewall e tal. Cara, beleza, ele tem lá o front-end, ele tem lá a página web. Web server. Ele tem lá o web server dele. Os de corporativo tem, mas o pessoal vai lá, terminar o CLI e tal. Agora, os hardwares industriais eles já têm o web server para facilitar essa interface, para melhorar a visualização, levantar diagnóstico, puxar log, essas coisas todas. Então, essa é a grande diferença. E aí, tudo que a gente já falou em convergência é a questão da robustez. Isso se traz diretamente para cá também. É a mesma coisa, a robustez do hardware industrial é essencial para manter a disponibilidade do sistema. Legal. Ô, Márcio, e a política, né, de cibersegurança para a TI e para o chão de fábrica é diferente? Diferente. Por que não dá para aplicar a mesma? Princípios, né? O que acaba acontecendo? Existe dentro de cibersegurança um termo muito bonito, que inclusive aderente à questão de segurança em si, chamado CIA, né? Ou CIA, que é confidencialidade, integridade, e o A que é de availability, né? De disponibilidade. E quando a gente está fazendo um sistema de proteção, as políticas de proteção do ambiente de TI ou IT, como queira, a confidencialidade do dado é altamente requisitada. Então, se você, para manter a confidencialidade de uma informação de uma instituição financeira, de um banco de dados que você tenha do seu sistema de produção, você precisa parar ele, você para. Então, a disponibilidade não é tão crítica, porque você não pode perder aquele dado, a confidencialidade. Pensa no seu banco, né? A gente não gosta de ficar falando, porque parece também que banco não é coisa assim. O banco é a área financeira que mais investe em cibersegurança no mundo. Sim. Imagina você desconfiar que a sua conta, os seus dados financeiros estão sendo comprometidos, roubados e tudo mais. Você perde a confiança na empresa.
Você vai mudar de instituição financeira em virtude disso. Então, para um banco, além de ele investir muito em cibersegurança, se tiver acontecendo um ataque, um roubo de dados, o que quer que seja, ele vai desligar os servidores. Vai falar assim, André, desculpa, voltamos em mais 4 horas, ok? Porque a confidencialidade... Quando você não consegue, já aconteceu algumas vezes. Você não consegue acessar a não conta. consegue acessar e você não sabe o que é. Cara, quem nunca foi acessar a conta e de repente não abre, você fala assim... Opa, tá acontecendo alguma coisa. Meu Deus. E como é que você vai trazer essa questão desse conflito e balanceamento entre confidencialidade e disponibilidade no ambiente industrial? Sendo que a gente conversou bastante aqui já nos outros episódios, aqui a gente estava abordando um pouquinho. Tem sistema que você não pode desligar. De repente você vai ter um sistema que ele está sendo atacado, está com uma suspeita de um incidente de cibersegurança. Não tem essa, eu vou desligar agora uma caldeira. Ou vou desligar um equipamento que demora, uma planta que demora 3, 4, 10 horas para desligar e você fica uma semana para ligar de novo. Então, nesse sentido, as políticas de cibersegurança que são aplicáveis ao ambiente de IT são muito boas, aderentes e fazem sentido no contexto de IT. No ambiente industrial de OT, a gente aplica outras políticas, medidas e tecnologias. Márcio, existe um certo nível de equilíbrio entre elas? Sem dúvida. Uma função de criptografia, uma regra de FIRE, um sistema que detecta uma anomalia, tem um princípio de funcionamento muito próximo entre o ambiente de IT e OT. Mas quando a gente traz as políticas e regras para o ambiente de OT, prevalece a característica do que a gente está protegendo no ambiente de OT. E muitas vezes, a gente também está falando de sistemas que, por exemplo, tem 10, 20 anos de uso. É muito bonito a gente falar que no ambiente de IT, a cada 3 anos eu troco um hack de um servidor, atualizo um sistema operacional, porque eu vou ter ali uma maior proteção, vou ter um recurso a mais, ou meu celular fica mais bonito, mais performante. A gente conhece plantas que elas estão aí rodando há 10, 20, 30 anos e não teve atualização. É ruim isso? Mas o equipamento está lá. E a gente tem que aceitar que isso faz parte do business. O empresariado não vai simplesmente aceitar e falar, agora todo ano eu vou trocar a versão da minha máquina porque ela está mais segura. Então, em alguns momentos, a gente tem que aprender a lidar com um certo risco operacional que existe no ambiente de OT, entender que o risco é maior, aquilo faz parte do business e eu protejo em volta. Numa análise de risco, se eu fizesse ali essa análise de risco no detalhe, eu ia colocar, esse sistema está desatualizado, já tem 20 anos de utilização. E eu não vou trocar, porque não dá para trocar agora. Seja porque não tenho budget, não faz sentido, não tem um substituto ainda. E aí, quando eu vou aplicar uma política de cibersegurança que no mundo de IT ia dizer, olha, a cada 3 anos você tem que trocar, como é que eu vou aplicar essa política no IT? Não dá, entra em conflito. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse balanço, e é justamente por isso que existem as soluções de cibersegurança industriais mais aderentes ao que a gente encontra no chão de fábrica. Até o que eu ia perguntar para o Robson, como equilibrar a segurança com a disponibilidade? Parece até que a gente está voltando um pouco ali no outro episódio, né? Porque segurança é muito IT, certo? Disponibilidade é totalmente OT, né? Você vai falar com o gerente de uma planta, não existe parar, certo, Ricardo? Vai parar uma cearia? Vai parar uma indústria de papel? Aqui o Márcio deu exemplo, né? Você não desliga simplesmente, né? Enquanto o IT tem SLAs, tem contratos, tem tudo ali para seguir, para evitar uma parada de um ERP. Você simplesmente não pode se dar ao luxo de não fazer a implementação de cibersegurança das regras. Então, para mim, é um pouco de equilíbrio, né? Entender um pouco da necessidade dos dois ambientes, né? Como os colegas já citaram aqui, a gente também citou. Implementar um aspecto que é sobre monitoramento e diagnóstico. Às vezes você não sabe o que está acontecendo e você não pode tomar uma decisão correta, acertada, né? Vou te dar tentar dar um exemplo aqui. Eu tenho uma goteira na minha casa, algumas goteiras na minha casa, né? Eu posso ter uma no meio da sala e eu posso ter uma em cima da minha cama. Pô, qual que é mais crítica? Vamos. Eu tenho uma na garagem, bem no cantinho, e eu tenho uma em cima da cama. Pô, qual que é mais crítica? Por qual que eu decido fazer o reparo primeiro se eu só posso fazer um reparo hoje? Eu vou fazer que tá em cima da minha cama, não vou dormir molhado, certo? Então, acho que quando a gente olha para o ambiente de OT, é parecido. Como que eu equilibro? E tudo é equilíbrio, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, né? Tudo é um equilíbrio. O que está mais crítico? E existem hoje ferramentas, né, dentro do portfólio Simis também, que dão a visibilidade desse equilíbrio. O que é mais crítico?
que você precisa agir agora? Tudo em partes, né? A gente falou isso também. Você começa pequeno, escala para, né? Ou projeta a sua arquitetura para ganhar escala. E em cyber também é assim, né? Você primeiro monitora, entende o que está acontecendo, diagnóstico, e você classifica. O que é crítico? Onde eu atuo primeiro? Onde eu atuo no segundo momento? Eu vou ter uma parada de planta aqui daqui 3 meses. Se aqui é uma vulnerabilidade que existe, precisa ser corrigida, mas não é crítica. Agora, essa vulnerabilidade aqui desse asset, que está constantemente conectada com o meu RP, é uma porta muito aberta ali para um ataque, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente pode usar o equilíbrio e a classificação dos riscos de OT para conseguir responder essa pergunta aí, viu, André? Sim. E Robin, deixa eu tirar uma dúvida aqui, cara. Nos episódios anteriores a gente falou muito aí, demos exemplos, né, de convergência, tecnologia no ambiente realmente de casa, construção. Essas obras, essas goteiras aqui são lúdicas, né? Você não tá Já reparei. Passou uma manta ali, impermeabilizou, tem tá tudo uma bem. manta, impermeabilização, fiz um telhadinho de pau, tá tudo Tá certo. tudo bem. Legal. Ricardo, e assim, quais as vulnerabilidades mais comuns em plantas industriais né, que você encontra? Bom, eu vou te falar, acho que a primeira, eu até tinha anotado aqui, quem não conhece a senha QWERTY 123456. Admin. Admin. Não, admin ainda já caiu, porque aí já trocaram o A do admin da senha por arroba, né? Já melhorou, e o I pro 1. Então, assim, a gente vê muita senha que uma letra que parece com um número e tal. Cara, são coisas que isso acaba se disseminando, né? Essa QWERTY 123456, eu usei ela há muitos anos, antes de começar a me envolver um pouco mais com cyber e tal, porque um cliente lá no passado, os servidores tinham essa senha, os servidores lá do sistema de operação e tal. Então, às vezes a falta do conhecimento, do entendimento, da disseminação da ideia de tecnologia de cibersegurança acaba gerando esse tipo de coisa que, tá bom, cara, eu tô colocando QWERTY, mas eu coloco o Q maiúsculo, o Y maiúsculo, um hashtag no meio, inverto 6. Mas assim, esse é um dos grandes problemas. Usuário compartilhado, né? A gente tem esse problema também, não tem o controle dos acessos remotos, né? Não tem a segmentação das redes, por exemplo, que aconteceu, o Márcio contou ali no outro caso foi fazer uma varredura da rede plana derrubou todo mundo. Então, esses são todas coisas que a cyber ela resolve, ela tem solução para esse tipo de problema, né? Ô Ricardo, e qual vulnerabilidade costuma ser mais perigosa? André, das que a gente destacou, né, ali, questão de senha padrão, questão de acessos remotos não controlados, computadores desatualizados, backups que não são feitos regularmente, não seguem uma política de governança. Não existe uma vulnerabilidade mais perigosa, existe um conjunto de vulnerabilidades que abrem a porta para ataques e para vazamento de informações, entendeu? Esse é o ponto. E Márcio, a segmentação de rede é uma das primeiras medidas para reduzir o risco? Ela faz parte de um conjunto de boas práticas iniciais para você melhorar a sua resiliência e o nível de proteção, né? Por quê? Quando a gente faz uma segmentação de rede, né, a gente está falando de diminuir a superfície de ataque. Então, imagina o seguinte, se eu tenho uma única segmentação, a minha fábrica inteira é uma área comum, que tenha lá 1.000, 2.000, 15.000 dispositivos. São 15.000 pontos que eu posso usar como pivô de ataque, né, para perpetuar um ataque e roubar uma planta inteira. Então, como bem colocou o Ricardo, todos esses equipamentos têm vulnerabilidades, maior ou menor, que em conjunto vão estar expondo essa grande área industrial a um ataque, um incidente. Quando a gente faz a segmentação, você vai criar pequenos agrupamentos lógicos, de tal forma que esses 1.000, 15.000 dispositivos vão ser criadas pequenas células, ilhas, que eles comunicam e estão agrupados logicamente entre eles. De tal forma que se um deles for comprometido, somente os demais componentes ou aquela pequena área, aquela pequena célula também vai ser comprometida. Então a segmentação é um item importante, porque de novo, você está reduzindo a sua superfície, o tamanho da área de ataque, de tal forma que isso fique menor. E se vier ser comprometido, somente aquela região venha a ser comprometida. Outro detalhe, quando a gente faz essa segmentação,
as medidas de monitoramento, monitorar cada uma dessas áreas individualmente é mais simples, mais eficaz e mais barato do que ter uma grande superfície única para estar monitorando e diagnosticando. Então, aplicar segmentação, né, no seu ambiente industrial, nas suas redes, nos seus equipamentos, é fundamental, porque de fato é uma das primeiras medidas que a gente adota. Legal. O Robinho, e o que acontece quando uma empresa não sabe nem quais os ativos que estão conectados? Aí tamo ruim, hein? Aí tamo ruim. Aí tem até aquele meme, né? Saudade daquilo que a gente não viveu, né? Então, assim, você não consegue agir em cima do que você não sabe. Não conhece. Você não conhece, você não sabe, não tem ação em cima daquilo que você não identifica, do que é dor, do que é vulnerável, do que tá crítico. Então, para mim, tem um termo aí que tá ganhando cada vez mais força dentro da automação, né, de manufatura, de processos, que é o OT Visibility. Preciso saber o que está acontecendo. Eu tô aqui com o Apple Watch, falei o nome da marca que patrocinei, então né? eu falei, o meu também é Garmin. Alô, Garmin. Garoto propaganda, eu quero um Garmin. Patrocínio. Então, isso daqui é uma ferramenta de monitoramento constante, 24/7. O Márcio dorme com o dele, eu dormo com o meu também, para saber como é que eu estou, como o meu corpo está. Se dormiu, se não dormiu. E aí assim, se dormir, não dormir, se tô roncando ou não, né? Se eu estiver roncando, meu patrão vai falar. Mas fato é, se você não sabe o que acontece, você não monitora, você não consegue tomar ação. Então, acho que o primeiro ponto que as empresas precisam pensar é sobre o OT Visibility, né? O que tá acontecendo? Ferramentas de monitoramento constante. 24/7, né? E não são... E não é nada de outro mundo, né? Isso tá hoje já muito bem propagado, né? Assim, isso também tem dentro do seu portfólio. E aí, conhecedores da indústria e do processo e das dores, né? Vão saber aplicar essa ferramenta, vão saber usar essa ferramenta. Não é igual colocar um relógio inteligente no pulso, né? É instalar uma ferramenta num servidor, monitorar os ativos, saber quais ativos são críticos, selecionar a ferramenta correta para a dor que você tem ali na sua aplicação. Então, para mim, começa com transparência. Diagnóstico, né? O remédio só é aplicado quando você sabe a doença que você tem. Exatamente. Ô, Ricardo, e vamos falar um pouquinho de acesso remoto. Esse assunto acho que muito lhe interessa, né? Muito. Você faz muito isso. É uma necessidade e é um risco, né? Eu vejo até na indústria, mas a própria aqui na Global, a gente tem muito acesso remoto. No caso, a pessoa que faz os acessos aqui é meu irmão, então tudo bem, né, Daniel? Porém, muita coisinha assim ele funciona. Então, estou falando de uma empresa, de uma empresa de 50 e poucos funcionários, não é uma coisa tão grande, não tem nenhum segredo industrial aqui, então, mas ainda assim, se não fosse o meu irmão, esse acesso remoto talvez não seria tão positivo. Vamos escalar para uma indústria, né? Como que a gente trata esse tema corretamente, né? Porque é uma realidade, ainda mais hoje em dia que você pode... Imagine antigamente que você teria que resolver um problema, às vezes, no outro lado do país. Hoje você entra lá no computador, você resolve, às vezes, com poucos cliques você resolve, dá uma segurança para o seu cliente e gera até uma margem de lucro maior, né? Como que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto importante de falar do acesso remoto é não... às vezes a gente faz muito o link do acesso remoto para resolver rápido um problema. Isso é um ponto legal? É um ponto legal, porque como a gente falou em algum momento... Não é só sobre isso. E quando a gente falou em algum momento aqui, por exemplo, um problema que eu tive, que o cliente teve lá em Recife, minimamente, se eu conseguir pegar o primeiro voo que sai daqui 2 horas, eu vou levar 6 horas para chegar lá. 6 horas, às vezes, de uma planta parada é um absurdo. Não é só a questão da solução do problema, né, André? É a questão de performance e desenvolvimento também. O Márcio bem citou aqui processo, por exemplo, processo papeleiro, né? Alguns processos que não podem parar, mas que eles estão ali em constante evolução. Nós temos clientes que têm processos e eles estão o tempo todo atuando no processo, fazendo melhorias para ganhar performance, para melhorar um controle, e clientes espalhados no território do Brasil, que é um país continental. Então não tem como a gente por mais que a gente teria que ter uma equipe, sei lá, 200 pessoas para atender, surreal. Né? Com acesso remoto, a gente às vezes consegue fazer 4, 5 implementações em clientes diferentes no mesmo dia, clientes de processo, né? Mas claro, como eu digo, a plataforma que a gente utiliza é uma plataforma segura, homologada, que nos dá a garantia de que esse acesso está criptografado, que não vai ter vazamento de dados, ou até melhor, não vai permitir que às vezes no meio do meu acesso, se eu tiver uma queda de conexão, no meio talvez de um download, que eu vou
ferrar com tudo lá, parar tudo lá. Né? Então, essa que eu vejo que é a questão da importância, mas precisa ter boas práticas, precisa ter governança, precisa saber o que está fazendo, precisa saber como implementar. A gente enxerga muito um caminho que o pessoal utiliza com acesso remoto. Fala, cara, eu coloquei o notebook lá, ó, liguei na internet, tá aí o print da tela com o ID e a senha, conecta aí, eu já tô com o TI portal instalado aqui, tá, o backup tá aberto aí. Então, cara, peraí, não é assim, né? É como eu falo, a gente não sabe o que tá vindo ali, né? Se ele deu esse print e mandou para mim o print com a senha e com o ID de conexão, quem disse que isso aí não vazou para outro lugar? Já viajou, essa informação já viajou. Né? Por mais que o aplicativo de mensagem, a mensagem é criptografada, beleza. Mas às vezes nem é isso, às vezes ele tem o aplicativo no computador dele, numa tela aberta em casa, alguém tá vendo. Isso, né? A gente perde a mão, né? Então eu acho que essa que é a importância, ter o grande plus do acesso remoto, isso é importante. Tem os ganhos, tem a melhoria de performance, tem o atendimento rápido, o suporte rápido, mas tem que ser feito com critério. Sim. Né? Ô, Márcio, e quais tecnologias ou conceitos que ajudam a tornar o acesso remoto mais seguro? André, existem dois pontos aqui, né? Sobre tecnologias, sendo muito franco, as tecnologias são consolidadas. Tá? Então, se a gente falar de VPN, criptografia, assinatura digital, se a gente começar a entrar num buzzword técnico aqui, a gente vai descobrir que as tecnologias, em maior ou menor grau, já estão estabelecidas. Tá? Conceito, essa é a parte que eu vejo como mais importante. Por quê? Você não pode fazer um sistema, aqui a gente está falando na vertente de acesso remoto, ok? Mas cibersegurança em geral, você não pode fazer um sistema que ele seja tão duro, tão rígido, que você sufoque o uso do sistema que você está protegendo. Por quê? Se você sufocar, impedir demais esse acesso, aqui no caso remoto, ou a natureza da operação, uma pessoa de manutenção, um fornecedor externo, como no caso do Ricardo, fazendo um acesso remoto, ajudando alguém a corrigir um processo rapidamente, se você impede isso, ou usa uma tecnologia, um conceito extremamente duro, sabe o que vai acontecer? O usuário lá na ponta, ele vai dar um jeito de fazer eu não queria usar a palavra gambiarra, mas um acesso técnico alternativo para dar um acesso remoto ao Ricardo que originalmente a plataforma de acesso remoto não daria. Então, o que acontece? A plataforma de acesso remoto ela tem que ser segura, eficiente e aderente à natureza da operação que você vai fazer. Se é necessário acessar o PLC ou o sistema de controle da máquina para fazer um download, que assim o seja. Se é necessário eu conectar no sistema de backup para pegar a última versão e a partir dali começar a trabalhar, que assim o seja. Então, nesse sentido, o que a gente percebe? A nossa plataforma, né, de acesso remoto, que a gente chama de Cinema RC, o RC aqui denota de Remote Connect, tá? Ela é uma plataforma fácil de ser implementada, que eu não preciso ser especialista em criptografia, VPN site-to-site, certificados digitais. Ela já tem isso tudo embutido. Ela pode ser fornecida de uma forma que ela fica hospedada na nuvem, ou ela fica hospedada na própria fábrica do cliente, ou pode ficar até, no caso, numa infraestrutura do Ricardo, e o Ricardo vender serviço de acesso remoto. Mas o ponto é, você vai criar ali quais são as máquinas, ativos, equipamentos que você quer acessar remotamente. Você vai dizer quem acessa, quais são os usuários que podem acessar e o que ele vai poder fazer naquela máquina, em quais momentos do dia e sob quais determinadas condições. E ao final de tudo isso ainda, o sistema ele dá autonomia para o cliente final de tal forma que, por exemplo, se eu coloquei isso numa papeleira, a gente está usando aqui vários exemplos, mas foi uma papeleira. O operador, o mantenedor da papeleira, ele pode acionar uma chave física dizendo: aqui agora eu não quero que ninguém conecte remotamente. E não tem nada que passe por cima disso, porque é uma autoridade, uma configuração que no processo de autonomia, de liberar ou não, no final das contas está na mão do usuário final. Então, se ele vira uma chave física, é uma proteção física, ninguém mais acessa remotamente. Então, percebe que as tecnologias são existentes, a gente agrupa esses conceitos num software, numa solução de fácil uso, baixo custo e que o próprio usuário industrial consegue colocar isso para funcionar. E detalhe, sempre olhando os cenários que ele vai utilizar no seu dia a dia.
manutenção, operação, backup, tirar diagnóstico, fazer alteração de uma configuração pontualmente. E aí é onde a gente consegue realmente implementar isso de uma forma mais eficaz e principalmente acessível. Legal. Ô Robinho, e quais os erros que você vê em campo quando o assunto é acesso remoto? Deve ter vários, né? Cara, aí é muita coisa e eu acho que boa parte deles já foi falada aqui, né? Não conta os segredos que todo mundo sabe, hein? É senha que é compartilhada, é equipamento que é legado, né? Equipamento antigo ali sendo utilizado, acesso remoto simplesmente aberto a ativos muito críticos do processo, ferramentas que não são certificadas, homologadas, componentes que não tem nenhum mecanismo de proteção. E aí acho que é interessante o ponto que você traz dos erros. Os erros, eles estão ali e muitas vezes são cometidos pelo ser humano, né? Muitas vezes eles são viabilizados por uma tecnologia que não está preparada para aquilo, né? E aí tem esse exemplo maravilhoso que o Márcio trouxe aqui, que, por exemplo, você pode ter um componente, um dispositivo físico que você instala em painel para fazer acesso remoto. E aí o cliente decide, né? Você falou do seu irmão aí, Daniel, certo? Você falou, Daniel não vai acessar remotamente nada aqui na Global. Aí você vai lá e tira o acesso do Daniel. Você precisa entrar no sistema, digitar senha, não. Você vira uma chave. Então, acho que os erros são muitos, tá? É senha compartilhada, é dispositivo crítico sendo acessado de forma indevida. Mas, adicionalmente a isso, você precisa pensar em condições de contorno para os erros. Como que eu contorno o erro que vai existir? Né? O erro vai existir, o erro vai acontecer. Dispositivo, procedimento, processos, pessoas. E aí vem aquela tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia para mitigar o erro. Legal. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura segura e defesa em camadas. Ricardo, quando falamos em proteger uma planta industrial, nós não estamos falando de uma única ferramenta, né? Sim. O conceito de defesa em camadas é muito importante. Como que você explica isso para um cliente? A defesa em camadas, primeiro que não dá para você proteger a planta numa única barreira, né? Não tem como você colocar uma cancela lá e dizer uma plaquinha de para e falar daqui para frente você não acessa, porque aí a gente começa a engessar aquilo que o Márcio estava falando, você começa a engessar a operação, né? Você começa a engessar o acesso, você começa a engessar a utilização dos dados que você está fazendo aquisição. Então a gente precisa trabalhar com técnicas lá de firewall, segmentação de redes, switches bem configurados, né? Criar ali os setores lógicos de comunicação. Eu preciso de todas as máquinas fazendo a convergência? Preciso, mas as máquinas precisam falar entre elas? Não necessariamente, né? Então eu criar esses caminhos, algumas máquinas, essas eu preciso que falem entre elas, eu ter toda essa... Então tudo isso, todo esse projeto, esse desenho, essa estruturação faz parte de criar as camadas de proteção, né? No final das contas, anda junto o tempo todo ali com a implementação da convergência. Legal. Ô Márcio, e como que a tecnologia ajuda nesse processo? Não, a tecnologia, principalmente no caso da Siemens, André, como é que a gente ajuda nesse sentido? Né? Primeiro, nós implementamos e usamos e acreditamos no conceito de Secure by Design. O que significa isso? Desde o momento que a gente cria os nossos produtos, faz a ideação do produto, a forma como ele é fabricado e como ele sai da Siemens e chega até o cliente final para uso, ele passou por esse conceito de Secure by Design. E hoje, eu tendo a dizer que quando a gente olha os nossos produtos, em algumas situações você tem que fazer força, entenda-se gastar HH, clicar em muitos lugares para desabilitar funções que já vêm nativas de fábrica. Mas por que o cliente faz isso? Às vezes, por uma questão cultural, uma ideia errônea, dizendo cibersegurança atrapalha, o que é um absurdo, pelo amor de Deus. Precisamos mudar esse mindset urgentemente. Mas, de fato, hoje, eu digo com todas as letras, a depender do produto, você tem que gastar esforço para baixar o nível de segurança de um produto, ok? E aí a gente está implementando isso como esse conceito que a gente chama de Secure by Design, até mesmo para, em muitos momentos, a gente está compliant com algumas normas e regulamentações de cibersegurança, que é um tema que a gente pode falar um pouco mais para frente. Além disso, dentro da Siemens, a gente trabalha muito com o conceito de blueprint.
que é o quê? Eu vou fazer uma fábrica de papel, eu vou fazer uma indústria de alimentos e bebidas. Então, no uso das nossas tecnologias, produtos e soluções, a gente já recomenda como você faz o projeto, pelo menos como um norte. Olha, vá por aqui que você já vai estar adiantando muito do seu trabalho, ok? E aí, de novo, as nossas configurações, ou as configurações sugeridas, ou o próprio uso que o usuário vai estar fazendo no decorrer desse produto, no projeto, ele já vai guiando o usuário a uma boa utilização no conceito de cibersegurança. Então, é uma tecnologia, um produto que vai se adaptando ao usuário e sempre tentando guiar ele. Cara, vai por aqui que você vai estar usando um bom caminho de segurança. Não desabilita essa função não, porque você vai estar reduzindo o nível de cibersegurança. Mas eu quero desabilitar por uma necessidade pontual do projeto, porque eu não gosto, eu não acredito naquela função. Então ele vai clicar, vai ficar registrado. Olha, no dia tal você desabilitou a função de cibersegurança. E aí vão ter explicações e motivos para isso. Mas o que eu acho mais legal é que, de novo, eu acredito demais que nosso papel como fornecedor é tornar não somente a tecnologia de convergência IT/OT, mas também de cibersegurança acessível, inclusive guiando o usuário nessa jornada no decorrer da utilização e a forma como ele usa nossos produtos. Não, muito bom. O Robson, por que uma ferramenta isolada não resolve o problema? Eu acho assim, né? Lá venho com as minhas analogias, né? Nem só de pão viverá o homem, certo? Nem só de firewall será protegido. Será o futuro da proteção. Eu acho que a vulnerabilidade ela não está no equipamento específico, então por isso que não é uma solução apenas, certo? Não é só um dispositivo, não é só um software de governança. Você precisa analisar o todo, processo, pessoas, componentes, né? Então você nunca vai conseguir utilizar uma ferramenta única que vai resolver 100% dos seus problemas. Ao passo que você também nunca vai conseguir um equipamento fantástico que vai também tratar e sanar todas as suas vulnerabilidades. Então, o processo de cibersegurança dentro de uma empresa, ele é contínuo, mas ele também é multidisciplinar. Ele está nos equipamentos, ele está nas pessoas, ele está nos processos, ele está nas diretrizes, ele está nas regulamentações, se você não sabe por onde começar, por exemplo, né? Então, acho que por isso, assim, você nunca vai ter uma solução única, né? É um conjunto de fatores. Isso é importantíssimo saber disso, né? Bom, agora a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, né? A gente gostaria até de falar mais, mas eu acredito que vale o capítulo 2, hein? Eu acho que vale. Vamos ver como é que vai ser. Os meninos virem aqui, daí você tá devendo uma churrascada pra eles aí, que eu tô sabendo. Opa! Não, tô sim. Tá, então, aí não vai ser paga hoje, né? Então vale muito a gente voltar. Agora vamos puxar um pouquinho, vamos vender nosso peixe, né? Vamos falar um pouquinho da Automatic, né? Na prática, como que a Automatic ela apoia tecnicamente um cliente que quer evoluir em cibersegurança industrial? O primeiro ponto, né, André? A gente busca com o nosso cliente, a gente cria um roadmap com ele, a gente detalha uma jornada para que isso aconteça, né? Porque a implementação da cibersegurança, ela precisa seguir alguns passos. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender a operação do cliente, aquela necessidade, como o Márcio disse, o que você precisa ali no acesso remoto. Você tem necessidade de fazer um download, a gente tem que permitir uma condição de download, tem que permitir, às vezes, uma condição de operação remota, né? Um telecontrol, por exemplo. O que ele precisa? Você precisa proteger, por exemplo, uma determinada comunicação da máquina. Então, a gente primeiro tem que entender a operação do cliente, depois mapear esses ativos, né? Entender avaliar a arquitetura que ele tem existente, porque às vezes ele já tem uma boa infraestrutura, né? A gente pode aproveitar essa infraestrutura, não necessariamente a gente precisa trocar ou dizer que a infra não... ou utilizar uma infra nova. Então dá pra gente fazer, a gente faz esse trabalho, identifica ali os pontos de vulnerabilidade, né? E a gente prioriza os riscos, né? Qual é o risco de eu ter essa máquina, por exemplo... Ela tá exposta? Não, eu tô ali, ou ela tá numa VLAN, ou ela não tá conectada na rede, eu não preciso que ela esteja conectada na rede. Então a gente tem que entender tudo isso aí. E aí a gente vem integrando as convergências, vem integrando as soluções. É sabido que
todas as nossas soluções hoje, 95% das nossas soluções são Siemens, por conta da parceria e da tecnologia que a gente confia também. Temos todo o apoio e em determinadas situações a gente leva isso em conjunto com a Siemens, traz o pessoal junto para discutir com o cliente, para apresentar as melhores soluções, né? E a gente consegue hoje, é legal que eu acho que com toda essa linha que a gente tem, depois no final de suporte, acompanhamento, a gente consegue entregar um sistema seguro, fácil de usar, né? E garantir, eu não vou dizer garantir 100% o CyberAttack, porque vai depender muito também da política do cliente manter isso atualizado, né? Mas a gente consegue entregar um sistema de forma bem satisfatória, onde o cara vai poder deitar, dormir tranquilo, sabendo, não, minha planta está segura, eu não corro o risco de... Ele vai se preocupar com outros riscos, esse ele não vai se preocupar, entendeu? Legal. E, Márcio, essa integração entre áreas é um dos pontos críticos para o sucesso, né? Pô, sem dúvida. Na realidade, de novo, se a gente se coloca numa situação onde eu estou protegendo algo que está isolado, que não integra e não tem necessidade de envolvimento de outras áreas, eu tenho que me questionar o que eu estou fazendo, na realidade, no processo de transformação digital, inclusive na parte de cibersegurança. Um ponto que é bem legal, André, quando a gente envolve outras áreas, o Ricardo pode confirmar isso, muitas vezes sabe quem é o sponsor, né? Literalmente o patrocinador de um projeto de cibersegurança industrial dentro de uma empresa? A equipe de IT. Você fala, mas peraí, né? Não é cada um com o seu quadrado, né? Uhum. Cada um cuida do seu. Muitas vezes, a continuidade operacional como um todo da empresa recai ali sobre a IT. E até por questão, por exemplo, como o Robson muito bem observou, por questões de seguro, de repente, de uma hora para outra, chega uma seguradora dizendo o seguinte, amigão, seu seguro aqui aumentou em 50%, 40%. Mas por quê? Aumentou porque eu observei que você não tem cibersegurança em OT. Para quem que está caindo isso? Está caindo no nível de IT e está caindo no CEO, no CTO, está caindo no C-Level. E alguém vai falar, mas peraí, como assim não tem o tal de cibersegurança em OT? Quem que está falando sobre isso? Aí o CTO, o CEO vai bater na equipe de TI e falou, cara, resolve isso aqui, cibersegurança é com você. Porque, a princípio, é o que a gente entende na empresa, cibersegurança é IT, é o pessoal de sistemas. Eles vão chegar no pessoal de OT e falar, amigão, o que é isso aqui que eu tomei uma negativa aqui, que vocês não têm cibersegurança no chão de fábrica aí? Tem que proteger, cara. Aí o colega de chão de fábrica de OT fala, mas eu não sei fazer isso, cara, eu não sei como é que é, não sei o que compra. E aí, nesse momento, a equipe de IT vai falar, tá bom, eu vou te ajudar. Tá bom? Eu vou te disponibilizar verba, eu vou te disponibilizar recursos, e aí eu vou querer, de repente, colocar os meus equipamentos de cibersegurança industrial de IT no ambiente de OT. E aí a gente descobre se fizer isso, se aplicar, que nem no comecinho aqui agora do podcast, se aplicar as políticas de cibersegurança de IT em OT, geralmente não dá certo, não funciona, ok? É muito agressivo e propósitos diferentes. Porém, a IT é o seu sponsor, o patrocinador desse projeto, ele vai falar, cara, você não tem verba, você não sabe fazer, faz o seguinte, então, conversa lá com a Siemens, conversa com a Automatic, eu ouvi falar que eles têm soluções de cibersegurança industrial aderentes, fácil de utilizar e que você pode colocar no seu ambiente. Cara, mas faz você. Eu estou patrocinando, eu vou bancar, de repente esse custo está até comigo. Mas você precisa proteger. A gente não pode tomar uma negativa aqui ou um aumento de um seguro em 40%, 50%, porque a gente não está protegendo o chão de fábrica. E se você quiser que eu proteja com meus equipamentos, eu vou proteger os seus equipamentos aí embaixo. Eu vou fazer isso. Mas a gente sabe, empiricamente, no final do dia, nada vai funcionar. Vai bloquear tudo, vai parar tudo. Então, nesse momento, essa junção da experiência e visão de negócio de IT, de que cibersegurança não é um custo, é um investimento, sem dúvida, apoiando o chão de fábrica, apoiando as equipes de IT, de OT, e isso traz bastante ganhos. Seja em experiência, seja em budget, seja até em incentivo. Porque, do contrário, de novo, para o pessoal de OT, muitas vezes parece que cibersegurança não traz ganho nenhum, não tem necessidade nenhuma, é quase um hype. Não é verdade. Tá longe de ser isso. Sim, E, Robson, para a gente encerrar, né, esse assunto, quando uma dessas áreas fica fora da conversa, que tipo de problema pode aparecer? São inúmeros, né? Assim, IT e OT, já falamos aqui bastante, mas trazendo para o âmbito de cibersegurança, todas as áreas precisam estar envolvidas. É o que a gente está reforçando muito aqui, né? São pessoas que estão no processo, que estão na frente da máquina, que estão tomando decisões de implementar novos dispositivos, novos padrões, novos equipamentos, são o time de engenharia, é o time de manutenção, e fato
vou insistir nesse ponto, né? Se a gente não tem o diagnóstico correto do que está acontecendo, a tomada de decisão ela é vazia ou ela é inexistente. Né? Então, envolver o máximo de áreas. Né? É lógico que teremos áreas ali que serão responsáveis pelo tema, em levar o tema, mas o que a gente não pode é entender que cyber não é um tema do chão de fábrica. Cyber é um tema do chão de fábrica. A gente precisa do protagonismo, do empoderamento dessas pessoas, né, que estão ali, que têm um background geralmente de automação, né, assim como o nosso, e que vão utilizar de ferramentas, componentes que são mais user-friendly, digamos assim, né, interfaces web de fácil configuração, e vão atingir as expectativas de cibersegurança que a gente tem nas mais conhecidas e familiares normas e regulamentações de cyber OT. Então, assim, todo mundo precisa estar envolvido, todos os processos precisam ser envolvidos. OT tem que ser owner, né, do tema de cibersegurança para o chão de fábrica, do contrário, a gente não avança. Sim, faz todo sentido. Bom, pessoal, estamos chegando no fim aqui do nosso capítulo, né, do painel de controle no assunto cibersegurança. Foi muito legal, o assunto muito interessante e muito fundamental. Eu diria que super mega blaster fundamental, porque, né, a gente falou aqui de segredo industrial, de sequestro de dados, né, então assim, algo que pode levar uma grande indústria, uma grande empresa a uma falência, então esses são os assuntos, são muito recomendáveis que quem chegou até aqui reveja esse capítulo, assista de novo e assista o capítulo 2 quando ele acontecer, né, Ricardo? Obrigado aí ao Márcio e ao Robinho, que estiveram gentilmente com a gente aqui nesse capítulo. Se quiserem, fiquem à vontade para dar uma consideração final aqui. Pode começar pelo Márcio, que sempre está sendo essa sequência aqui, e depois a gente finaliza com o Ricardo aqui. Legal. Bom, de novo, né, agradecer o espaço aqui, agradecer a parceria da Automatic. O Ricardo é um parceiro de longa data e vem ajudando a construir essa conscientização no chão de fábrica sobre o que é transformação digital e tudo que decorre disso, não somente os ganhos, mas também uma questão como a parte de conectividade e cibersegurança, para que isso não seja mais um bicho de 7 cabeças. Aqueles que nos assistem, estão nos ouvindo, né? Olhem com muito carinho para essa questão de cibersegurança. Isso aqui não é mais um opcional, não é a questão agora se você vai colocar ou não. Também é quando você vai colocar e em qual intensidade. Assim como na parte de convergência, cibersegurança industrial também é uma jornada. Né? Pense grande, pode começar pequeno, implemente aonde mais está doendo, tenha ferramentas como, por exemplo, as nossas plataformas, o Synex Security Guard, que diz aonde está doendo, onde são os pontos principais que você tem que estar atacando. Mas, acima de tudo, né, entenda que não é mais um opcional, é parte do business. E, por fim, se você não o fizer por opção, o fará por obrigação. Né? Existe, né, e é importante trazer aqui esse tema, cada vez mais regulamentações e normas de cibersegurança industrial que vão pressionar o empresariado a olhar isso não mais, de novo, como opcional. Márcio, mas o que tem de quente no Brasil, efetivamente, mais quente no Brasil, teve mais a ver com a parte de cibersegurança em energias elétricas, né, instalações elétricas. Mas se você exporta, se você é uma subsidiária ou se você tem algum negócio com a comunidade europeia, por exemplo, existem normas e regulamentações acontecendo nesse momento na comunidade europeia, com poder de lei, com poder de multa, com poder de embargo. Então, eventualmente, olhe para o seu produto, olhe para a natureza da sua operação e verifique se, eventualmente, as legislações e regras de cibersegurança industrial que são aplicadas às empresas e fabricantes e fornecedores na Europa não vão ter respaldo aqui no Brasil, mesmo você estando sediado ou instalado aqui no Brasil, e não tendo uma resposta direta em termos de legislação com a comunidade europeia. O fato de você exportar ou ser uma subsidiária europeia pode te colocar numa classificação onde você também vai ter que implementar cibersegurança como obrigação. E existem indícios fortes de que muitas dessas normas, cedo ou tarde, por uma necessidade de continuidade civil, interesses econômicos e políticos nacionais, também serão mandatórias. E quanto mais cedo você começar a olhar para esse programa de cibersegurança como uma necessidade estratégica, menos você vai ser pego de surpresa. Uhum.
menos você vai ter que sair fazendo investimentos de uma hora para outra, sem uma estratégia clara, uma coordenação clara. Então é o recado que eu dou. Por enquanto ainda tem um cheiro de coisa opcional, mas em algum momento a gente vai estar falando realmente com poder de lei, né? Seja por desdobramento de outros países, seja por iniciativas locais do governo brasileiro. Sei. É isso, Robinho? É isso, assim. Se você sabe o valor da sua planta, da sua hora, é importante que você também saiba o preço que você pode pagar por uma hora de planta parada. Acho que isso tem que ficar muito forte aí na cabeça de todo mundo que está ouvindo a gente, do nosso empresariado, do nosso mercado brasileiro de indústria, né? Porque o tema é crítico, o Márcio citou aqui, vai ser por obrigação, se não for no amor, né? Isso tem que acontecer. E acho que temas como legislação, né, cabe até um outro episódio só para isso, hein? Só para falar de Cyber Resiliency Act, EC 62443, então tem muita coisa, só que eu costumo ser um cara que simplifica um pouco as coisas e eu acredito muito que dá para começar pequeno, tendo visibilidade, monitoramento, selecionando o que está crítico, para então você caminhar de forma cadenciada, né? Porque as coisas também envolvem custo, envolvem dinheiro, investimento, e tudo pode ser viabilizado, né? Tudo pode ser viabilizado. Eu acho que implementar cibersegurança não importa o tamanho da sua indústria, né? Não importa se é uma máquina que você fornece para o mercado, né? E bem frisado aqui, você quer fornecer, quer exportar a sua máquina, você tem que estar compliant a legislações que estão lá fora, não só aqui. Então, o tema é amplo, né? E o nosso call to action aqui para o público é esse. Saiba o valor, né? E saiba também o preço que você pode acabar pagando se não implementar políticas, mecanismos, e consultar um time especializado para isso, né? A gente está aqui com um grande parceiro que é a Automatic, sempre bem capacitado e disposto para ajudar o mercado brasileiro também, certo? Muito bom. É isso aí, Ricardo. Ricardo, por favor, finaliza pra gente esse capítulo. Pode falar aí da questão, né? Como o Robinho já deu até o gancho aí da Automatic, né? E que acho que o assunto hoje a gente tá conseguindo amarrar bem para uma próxima conversa, né? Exatamente. O que eu, em primeiro lugar, quero agradecer esses dois parceiraços que tem aqui na mesa, né? A gente conhece já de longa data. É uma honra para mim ter dois ícones da indústria e da área da tecnologia na mesa para a gente discutir esses temas. E como eu digo, né? Se deixar, a gente vai embora. A gente não tem limite para conversar sobre isso, né? E no mais, André, o que eu queria deixar é que dentro desse tema convergência de redes e cibersegurança, a Automatic está totalmente preparada para atender, para desenvolver as soluções. Temos aí a parceria com a Siemens, que nos fornece os hardwares e também nos fornece expertise e tecnologia suficiente para proteger as plantas. Só entrar em contato com a gente, vai estar ali, né, os nossos... Sim, tá aparecendo embaixo aí. Nosso site, telefone, né, e aí estamos à disposição, podemos marcar uma visita, levamos o Márcio junto, o Robinho, vamos lá bater papo, ver, trocar uma ideia mais próxima, entender os processos. Nós estamos preparados para isso, temos tecnologia para isso e é isso. Acho que... Muito bom. Muito obrigado. Vamos preparar o próximo episódio. Vamos preparar o próximo, com certeza. Obrigado, Márcio. Obrigado, Robson. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Bom, gente, por hoje é só. Esse capítulo do painel de controle fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Assista os próximos capítulos. A gente vai falar de segurança de máquinas. A gente vai falar sobre o valor, né, das coisas. Gêmeo digital, um negócio muito legal que a gente vai abordar aqui daqui para frente. Muito obrigado a todos que acompanharam. Sigam os cortes, sigam aí as páginas da Automatic. Também, se os meus amigos quiserem aqui, pode comentar lá e a gente coloca os dados deles para vocês seguirem eles também. Beleza? Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez, meus amigos. Até a próxima. Valeu.